E o resumo da ópera é o seguinte: Conselho de Segurança da ONU vota uso de força em Hormuz. Irã fala em ação provocativa. O Irã adverte a ONU contra qualquer ação provocadora sobre Hormuz. Não temos dinheiro nem para comida básica. Iranianos relatam desespero crescente após um mês de guerra. Vamos fazer uma coberturinha aí do que é que está acontecendo de pontos principais nessa semana. Assunto já abordado aqui no canal Resumo da Ópera, mas vamos dar uma pincelada. Aliás, o primeiro navio francês atravessou o Estreito de Hormuz em revés para Trump. Falando de Brasil também, o plano do governo do Distrito Federal para salvar o BRB só deve ser concluído no fim de maio, reconhece o banco, e o Banco Central vai analisar opções do BRB, mas não descarta o mesmo destino do Banco Master. E aí, será que o FGC está preparado para aguentar o rojão? Porque estamos nos aproximando aqui de metade dos recursos do FGC praticamente utilizados ao longo de todas essas quebradeiras. Vamos falar disso também. Em março, o crescimento do emprego nos Estados Unidos acelerou no ritmo. E por que isso aqui tem alguma coisa a ver com a tua vida? Porque o desemprego americano caindo faz a inflação de lá subir e aí os juros de lá tem que ficar mais alto, afetando os juros aqui do Brasil, que afeta a tua vida aqui também, que afeta a inflação aqui do Brasil. Tá tudo interligado, é você que não tá entendendo. Vamos discutir. E o Banco Central do Brasil precisa de tempo para avaliar o impacto do choque no preço do petróleo, diz Galípolo. Na nossa fofoquinha de hoje, a gente vai falar sobre o Lula, que reagiu aos Estados Unidos, dizendo que o Pix não vai mudar. Todos os desdobramentos aqui, pessoal. Antes da gente começar, só uma coisinha basiquinha, tá? Quando eu trago algum assunto político para dentro do canal, a minha ideia não é fazer intriga, né? Ficar falando mal de um lado A, do lado B, e sim mostrar como que essas medidas do governo podem impactar o seu bolso. Fechou? Então, como nesse caso aqui tem a ver com o Pix, com o sistema financeiro, com ataques aos Estados Unidos em relação ao Brasil, a gente vai falar sobre isso na nossa fofoquinha financeira do vídeo de hoje. Vamos começar então com elas, as nossas bolsas de valores. Olha lá, o índice Ibovespa fechou aqui a semana próximo dos 188 mil pontos, pessoal, uma alta de 3% no período que se acentuou aqui, ó, de quarta-feira, de terça, quarta-feira para cá, ó. Você viu que estava aqui meio que no 0 a 0, e aí de terça para quarta-feira a gente teve essa altinha de 3%. O PL saiu dos 12,49 para os 12,63, estando a média em 10,90. Estamos acima da média? Estamos. Mas tem uma coisa interessante que eu vou lembrar você. Quando a Bolsa do Brasil estava em momentos caros, há um tempo atrás, o PL chegou em 15, 16, 19, tá? Geralmente são os picos do PL da Bolsa Brasileira. Então ainda estamos longe desse pico, né? Que a Bolsa Brasileira estaria realmente caríssima, né? Proibitiva de comprar. Então a gente fala isso ainda no quadro, se eu fosse aportar no episódio de hoje, aonde que eu colocaria o dinheiro. Mais pra frente a gente fala. O S&P 500, então, as 500 maiores empresas americanas, também uma alta de 2% no mesmo formato, tá vendo? Tá vendo que o que afetou o Brasil afetou igualmente a Bolsa Americana também? A renda variável americana? Porque é o mesmo comportamento que a gente tinha. Então sim, Bolsa Brasileira e Americana também existem correlações, também são afetadas quando uma guerra está acontecendo. É importante você ter esse tipo aqui de insight, né? O PL de 25,59 caiu para 23,79, abaixo da média histórica de 25 e 29. Então estamos vendo a Bolsa Americana entrando em patamares mais baixos, mais baratos, que a gente não via já há uns bons anos, beleza? A Nasdaq 100 subiu também, ó, 2,48% de 35,75, o PL dela foi para 34,53. Ah, mas Diego, como que é possível, né? O preço dessas ações subir e de uma semana para cá o PL delas cair. Se o PL é o preço dividido pelo lucro, por conta do lucro, tá? Se o lucro subiu no período mais do que o preço subiu, a gente tem que o PL cai mesmo com o preço subindo, tá? Porque o PL, ele mede essa relação de desconto em relação ao lucro das empresas. Então não é uma coisa travada, senão você vai ver só a cotação. Se você quer ver só se está subindo ou está caindo, você vai ver a cotação. Aqui a gente quer ver a cotação em relação ao lucro que essas empresas estão dando, tá? Lembre-se sempre disso. A média em 28, então ainda assim, mesmo caindo, a gente tem a Nasdaq 100, as maiores Big Techs do mundo, ainda em patamares caros. O índice de medo e ganância, olha só, estava no
dia anterior em 15, há uma semana atrás em 14 e ele subiu para 19. Então deu uma leve melhorada aqui para o neutro, né? Indo em direção ao neutro, mas ainda estamos no extremo medo. Então a gente vê que o mercado está reagindo ainda à guerra. O dólar, olha só que maravilha, caiu para o patamar dos 5,15 novamente, pessoal. Olha que coisa interessante. Eu fiz aportes essa semana lá no canal A Cara da Riqueza, tanto na série dos 200 quanto na série dos 20 mil em que eu invisto meu dinheiro, e em ambos a gente comprou dólar, porque esse patamar de preço de dólar é extremamente interessante. Lembre-se, esse é um ano eleitoral, é um ano em que vai existir muita turbulência política, muito ruído, muita coisa acontecendo, muitos gastos também do governo nessa tentativa de reeleição, e tudo isso aumenta a inflação futura e faz você comprando dólar nesse patamar, tá protegendo a tua carteira, tá bom? É o que eu tenho feito na minha. Tô passando aqui para vocês o que eu tenho feito. Vamos falar das criptomoedas. Olha só, o Bitcoin bateu o patamar aqui dos 67 mil dólares novamente, sendo que no meio da semana ele atingiu ali, beirou ali próximo dos 70 mil dólares, acabou recuando, né? Mas estamos falando que o Bitcoin aqui está nesse patamar já faz um bom tempo, então nada de novidade. O índice do medo e ganância do Bitcoin saiu dos 22 para a casa dos 28. Então deu uma leve recuada, né? As pessoas estão agindo com menos euforia aqui no mercado cripto. As altcoins, ó, estão principalmente o Ethereum no 0 a 0, mas XRP, BNB e Solana caindo, tá? Então a Ethereum foi a única que segurou aqui. Provavelmente alguma notícia interna da Ethereum fez segurar o preço dela. Vamos falar dos imóveis. Olha só, o índice FIX subiu 0,75% na semana. Lembra que o fundo imobiliário é um setor perene, os imóveis são perenes. Então 1% na semana quase, né? 0,75%, não vou exagerar também, né, Diego? Mas é uma alta interessante sim, tá? O PVP que estava em 0,98 continua em 0,98 com a média em 0,99. Então temos FIIs ainda abaixo da média, alguns muito descontados também, ao meu ver. Bora falar das commodities. Olha o que aconteceu com o preço do barril de petróleo essa semana, pessoal. Ele voltou para casa dos 100 dólares o barril e com a notícia, com o pronunciamento do Trump, né, que disse e não falou nada, eu fiz um vídeo completo aqui no canal Resumo da Ópera só sobre esse pronunciamento, quais foram os desdobramentos dele. O petróleo subiu de novo aqui para casa dos 110 dólares o barril. O preço de petróleo das petroleiras, da Petrobras, da PetroRio acompanharam essa alta também, tá? Nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, vai lá e assiste, eu dei mais a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer no futuro, sobre o fim da guerra, sobre quais são os desdobramentos, sobre o que os Estados Unidos está fazendo. Eu não vou ficar me alongando aqui novamente, porque a gente já está falando muito dessa guerra, existem outras coisas acontecendo, vai lá e assiste. É um vídeo que ainda não chegou em muita gente, ele teve menos visualizações, então recomendo que você assista para você posicionar a tua carteira do jeito certo, fechou? Mas no último dia, ó, 8%, na última semana tá meio que no 0 a 0, no último mês 40%, nos últimos 3 meses 80% de alta do preço do barril do petróleo. A mesma alta que acompanha PetroRio, né, Petrobras também subindo nesse período. O minério de ferro também subiu do início do ano para cá, estamos na casa dos 107 dólares o barril. Será que é uma competição, né, para ver qual que fica mais caro? O minério de ferro ou o petróleo? Porque os dois ficando caro, gente, isso aqui encarece a construção civil no mundo. Porque uma construção civil, ela vai depender de minério de ferro e vai depender do petróleo para fazer o minério de ferro chegar até o destino, né? Ser transportado até o destino. Então você pode ter certeza, gente, que isso daqui, ó, essas duas coisas aliadas, né, subindo junto, isso daqui é uma coisinha que impulsiona aquela coisa chamada IPCA, tá? Do capiroto. Beleza? É aquela coisa que a gente não gosta, a inflação. Então, preparem-se. Eu, no começo desse ano, falei que a gente tem um ano com vários motivos para ter uma pressão inflacionária alta. Hoje a inflação está sob controle no Brasil? Tá. Abaixo de 4%, abaixo da meta, do teto da meta? Está. Muito bem. Só que tem muitos motivos, além da guerra, que fazem essa inflação subir. Vou recapitular. A gente teve aumento do salário mínimo acima da inflação. Taxa de juros aqui dentro do Brasil em 15% já sendo cortada, a passos lentos, mas sendo cortada. E quando os juros caem, o consumo aumenta, fazendo a inflação subir. A gente teve a isenção de quem ganha 5 mil, que foi corrigida, né? Historicamente não estava sendo corrigida, uma injustiça social,
foi corrigida esse ano, você acha que isso não vai impactar? Porque aqueles R$300 que sobra agora na mão do trabalhador, que antes pagava esses 300 de imposto de renda, vira consumo. E esse consumo vira inflação. Então, não estou falando que foi ruim isentar as pessoas, tá? Tome cuidado com o que eu falo. Eu estou falando que a consequência disso é gerar inflação. E é um fato, acaba gerando. Então, olha quantos fatores corroboram para o aumento da inflação. E por que eu te falo isso? Porque a sua carteira deve estar diversificada agora, te blindando contra o que pode acontecer no futuro, caso a inflação suba dessas formas exorbitantes. E aí você vê minério de ferro e petróleo em alta. Isso aqui, gente, é a fórmula perfeita, né, para a desgraça da inflação voltar a subir. Então tome cuidado, você tem que ter proteção contra a inflação na tua carteira, tá bom? E o ouro, olha só, 4.679 dólares, ele que estava, né, próximo dos 5.500, deu uma caída também recentemente, voltou para os 4.500, mas ainda está em patamares bem elevados. Bora então para os nossos destaques da semana. Vamos cobrir uma partezinha aqui da guerra, depois a gente fala de outros assuntos relacionados ao Brasil. Ó, Conselho de Segurança da ONU vota uso de força em Hormuz, Irã fala em ação provocativa. Pois é, galerinha, a ONU tá tentando acatar, né, o que o Donald Trump diz no pronunciamento dele, de que a Europa, né, os outros países deviam se unir para poder liberar o Estreito de Hormuz. Então aquela história, o Trump provocou a guerra, o negócio agora tá fechado, petróleo subindo, todo mundo, o mundo inteiro pagando essa conta, e aí o Trump tá querendo se retirar agora da guerra, falando que os objetivos deles foram traçados, né? Olha que inteligente, que tá caro, né, essa guerra agora, né? Só que aí o que acontece? A ONU deve votar agora então para ver se eles intervêm, né? Colocando mais força militar ali para tentar abrir o Estreito de Hormuz contra o Irã. Mas tem um detalhe, tá, pessoal? A China, a Rússia e a França, ó, eles têm poder de veto. E provavelmente eles vão se opor a essa autorização de qualquer uso da força na região, que coloca em dúvida a aprovação do texto, beleza? Inclusive, ó, o Irã advertiu a ONU contra qualquer ação provocadora sobre Hormuz. O ministro das Relações Exteriores do Irã advertiu nesta sexta-feira o Conselho de Segurança das Nações Unidas contra qualquer ação provocadora. Qualquer ação provocadora por parte dos agressores e seus apoiadores, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, em relação à situação no Estreito de Hormuz, não fará mais do que complicar a situação. A proposta da ONU busca permitir que países atuem individualmente ou em coalizões navais voluntárias para garantir a passagem segura de embarcações. Como se fosse assim, ó, tá fechado, mas a gente vai passar e a gente tá se unindo aqui para conseguir passar com mais segurança. O texto autoriza o uso de todos os meios defensivos necessários e proporcionais às circunstâncias. Então é muito complicado, gente. É aí que começa a engrossar o negócio, né? As faíscas começam a acender, porque países que tem aí um poderio bélico maior, podem acabar se envolvendo no conflito. E aí é questão de um míssil, alguma coisinha cair aqui num navio de uma pessoa que não deveria cair, para o caldo engrossar e a guerra se prolongar muito mais. Então, infelizmente, essa é a situação atual. Ainda assim, saiu uma notícia no BBC, ó. Não temos dinheiro, nem para comida básica. Os iranianos que relatam desespero crescente após um mês da guerra. Chega a ser absurdo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, gente, mas vocês podem dar uma lida, né? Até aquele momento, a guerra era algo que acontecia em outras partes do Tirã, a capital do Irã. Não havia afetado a vida de Setaré e seus colegas. Então ela ouviu um ruído sinistro e vibrações atingiram seu escritório. Ela gritou para os colegas, acho que é uma bomba. Eles saíram de suas mesas e subiram as escadas até o telhado do prédio. Vimos fumaça subindo do céu, mas não sabíamos qual lugar havia sido atingido. Posso dizer honestamente que não durmo há várias noites e dias seguidos. Tento relaxar, tomando analgésico muito forte para conseguir dormir. A ansiedade é tão intensa que afetou o meu corpo. Os preços dos alimentos, ó, tiveram uma alta de 60% em 2025, né? Então a inflação é absurda. Ó. Não temos dinheiro nem para comprar comida básica. O que temos no nosso bolso não corresponde aos preços do mercado. O Irã também está sob sanções há anos e os problemas criados pela República Islâmica significam que durante esse tempo não conseguimos fazer nenhuma reserva financeira. Pelo menos não o suficiente para sobreviver agora ou ter alguma base de apoio. Por isso que muita gente acaba se refugiando, gente. É uma desgraça, né? É uma tristeza. A guerra, ela acaba chegando na gente através de números, de manchetes, e a gente esquece que tem pessoas ali do mundo real, né? Como eu, como você, pessoas que não têm nada a ver, né? Que não são extremistas, religiosas, não tem uma outra cultura, obviamente, mas não chega a ser um extremismo e que estão ali sofrendo no dia a dia. É muito triste. O primeiro navio francês atravessou o Estreito de Hormuz. Alguns colocam Hormuz com H e outros sem H, né? Será que, dependendo da linguagem, tem H?
talvez, dependendo da língua, né? Em revés para Trump. Um navio porta-containers de propriedade francesa tornou-se o primeiro navio ligado ao Ocidente a transitar pelo Estreito de Hormuz desde o início da guerra com o Irã no final de fevereiro, de acordo com a Bloomberg News, marcando um passo tentativo em direção à retomada do tráfego comercial através da hidrovia crítica. Muita palavra robuscada, né? Ou seja, será que existe uma luz no fim do túnel? Será que os países vão começar a se impor, a desafiar o regime do Irã e vão começar a passar por ali? Eis a questão. E se isso acontecer, o preço do petróleo deve cair novamente, né? Vamos sair agora do contexto da guerra e vamos voltar aqui dentro do Brasil, pessoal, que tem mais um banco com risco de quebrar. É o BRB. O Banco de Brasília reconheceu em nota divulgada na noite dessa quinta-feira que as ações do governo do Distrito Federal para recompor o patrimônio do banco só devem ser concluídas no fim de maio, ou seja, daqui 2 meses. A informação consta em nota divulgada ao mercado em redes sociais para comentar a decisão da agência Moody's de rebaixar a classificação de risco do banco. A Moody's apontou inclusive risco de que o BRB passe a dar calote em seus compromissos. Eu não sei se você sabe, pessoal, mas foi feita uma maracutaia gigantesca e o BRB, que é um banco estatal, um banco de Brasília, né? Ele comprou uma parte da carteira de crédito falida do Banco Master. Olha que interessante, eu não sei se você sabe, tá? Mas um banco, um conglomerado financeiro, uma cooperativa pode comprar uma carteira de crédito, uma carteira de devedores. Aí você fala, Diego, mas para que alguém faria isso? Qual que é o sentido? Quer ver o exemplo? Imagina só, você pode comprar uma carteira de 10 mil reais em crédito em pessoas que estão devendo pagar essa dívida, você pode acabar comprando ela por 100 reais, por R$1.000, porque o banco que está vendendo às vezes já pensou, ó, eu já sei que eu não vou receber mesmo, então eu vou vender essa carteira aqui, se eu conseguir 100 reais aqui na mão, é um prejuízo a menos que eu tenho. E aí ela vende essa carteira e uma cooperativa fica lá tentando ligar, né, para os devedores, para os caloteiros, fazer renegociação. E aí as empresas fazem isso, tá? É comum que os bancos, as cooperativas comprem carteiras de crédito, inclusive de inadimplentes, para tentar renegociar e tudo mais. Isso aqui é uma prática de mercado. Só que quando você usa um banco estatal para comprar uma carteira de crédito fraudulenta, com um monte de empresa fantasma, laranja, que não estava pagando a conta, que não tinha operação nenhuma, e que o Banco Master tinha emprestado dinheiro para essas empresas laranja que simplesmente sumiram com a grana, pois é, fica difícil, né? A gente está usando o dinheiro público para conseguir comprar e privilegiar interesses privados de um banco. Olha só a fraude acontecendo, essa que é a fraude. E agora o Distrito Federal, novamente, tem que tentar salvar o BRB, transformando ele numa empresa federal para conseguir colocar recurso e o banco não falir, não ter mais quebradeira, mais demissão, mais um monte de coisa. As opções para fazer o BRB não quebrar incluem, olha só, um pedido de empréstimo de 4 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito, ainda em estágio inicial de formalização, a emissão de novas ações em bolsa para captar 8,8 bilhões. Se você for o louco que vai investir num negócio desse, você nem me conta, tá? Porque você sabe que isso aqui não é análise fundamentalista, coisa nenhuma. Você está fazendo uma mini apostinha na sua carteira. Aí fica a teu critério. Se você quiser arriscar uma parte do seu dinheiro, saiba que é cassino isso daqui, tá? Você não está investindo com fundamento, não. A composição de um fundo imobiliário com lotes públicos do governo do Distrito Federal, já autorizada na Câmara do Distrito Federal, a venda de ativos do próprio BRB e a securitização de parte desses ativos. O BRB nunca divulgou um número exato, mas o mercado estima que o rombo aberto do patrimônio da instituição supera 8 bilhões de reais. O Banco Central vai analisar as opções do BRB, mas não descarta mesmo o destino do Master, tá? Ele pode ser liquidado. Isso quer dizer que a necessidade de aporte do governo do Distrito Federal é urgente, já que as crises de confiança bancária não costumam esperar o tempo de política e da justiça. O BRB, como se sabe, está com um buraco em seu balanço por ter comprado bilhões em carteira de crédito podre do Banco Master, como bem disse aqui a notícia do Estadão. Ou seja, de uma maneira ou de outra, é a gente que está pagando essa conta, tá? Porque se o Distrito Federal injetar dinheiro para salvar o Banco Master, ele está usando o nosso dinheiro, o seu dinheiro, que trabalha, feito um otário, feito uma otária, paga imposto para ir lá salvar o banco de gente que está fraudando e a justiça não está nem sendo feita. Se o banco falir, não é a gente que paga com nossos impostos, mas é o FGC. E se o BRB
for para recuperação judicial, é o FGC que tem que entrar aqui, ó, para cobrir o rombo também. Da onde vem o dinheiro do FGC? Dos bancos, tá? Todo banco, grande banco, Itaú, Nubank, paga o FGC. E que, inclusive, também é um problema nosso, uma vez que o sistema bancário acaba ficando completamente inseguro. Os bancos começam a perguntar, será que vale a pena eu ficar pagando um seguro aqui para ficar salvando banco pequeno que está fraudando o sistema e ganhando em cima disso aqui? Aí você vai pegar o lucro de 40 bilhões de um banco Itaú da vida só para cobrir... Que, ó, eu não sei se você sabe, tá? O FGC tinha um fundo para cobrir essas emergências aí, né, e quebradeiras de 125 bilhões de reais e já caiu para 73,2 bilhões de reais. Então a gente gastou 40 bilhões aqui, ó, com o Banco Master, 6,3 com o Banco Will e 4,9 com o Banco Pleno. E aí você conta Digimais, que é um banco que também está com a corda no pescoço, com 8 bilhões de dívida, e o BRB com mais 8 bilhões. Aqui já se somariam mais 16 bilhões. Então, ou seja, a gente já está quase beirando, pessoal, a metade do FGC aqui totalmente arriscado. E até quando isso aqui vai perdurar? Você acha que o sistema financeiro, os bancos vão ficar pagando essa mamata aqui à toa à vontade? Lá vão ter. Óbvio que não. Óbvio que isso aqui vai gerar consequências pra gente. No fundo, é a gente que paga, né? E aí, para fechar os nossos destaques, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, estão se discutindo sobre a inflação tá aumentando, tá? Em março, o crescimento do emprego nos Estados Unidos acelerou no ritmo mais acelerado em 15 meses. Isso levará a uma inflação mais alta e corroerá o poder de compra das famílias, anulando parte do crescimento salarial e desacelerando os gastos. Isso aqui se refere não só ao aumento do emprego, da empregabilidade, mas também à guerra, né? Outras coisas que eles estão falando aqui na notícia, tá? Mas esse combo todo vai aumentar a inflação, fazendo com que o Fed não consiga mais derrubar a taxa de juros americana no passo que estava derrubando, né? Nas últimas decisões, inclusive, a taxa de juros deles foram mantidas. E isso aqui é péssimo, porque se os Estados Unidos está pagando um juros maior, quem que vai querer colocar no Brasil se o Brasil também cortar os juros dele? Então o Brasil tem que manter um juros alto também, porque existe essa disputa pelo dinheiro mundial, né? Dos fundos de pensão da Europa, pelo dinheiro do investidor internacional. O Banco Central, do Brasil precisa de tempo para aliviar o impacto do choque no preço do petróleo, diz Galípolo. Em Brasília, os membros do Banco Central do Brasil consideram o choque do preço do petróleo um fator do lado da oferta que eleva a inflação e ao mesmo tempo prejudica o crescimento econômico, mas estão ganhando tempo para avaliar melhor o impacto, em vez de se apressarem em ajustar a política monetária. A política monetária, que já estava inclusive, né, marcada para cair, caiu até 0,25, eles foram cautelosos, mas nada impede da taxa de juros subir para patamares até maiores do que 15%. É isso que a gente não quer de jeito nenhum aqui dentro do Brasil. Até porque são inúmeras as empresas que estão falindo, que estão em recuperação judicial. Eu já trouxe isso aqui. Só dentro da Bolsa Brasileira foram 3 até agora, pessoal. E não deu 4 meses aqui ainda de ano. A gente está no início do ano e já foram 3 bilionárias que estão quebrando. Se a bilionária está quebrando, você imagina o micro, pequeno empresário, a pessoa que está ali tentando gerar um emprego, empregar alguém, tomar um risco para abrir um negócio, essa pessoa simplesmente não existe mais. E aí você vê, não tem mais trabalho, não tem mais fonte de renda. Como é que a gente fica? Quem é que paga o imposto que o governo precisa arrecadar para conseguir pagar a conta toda? Não é uma situação confortável que o Brasil segue hoje, beleza? Você tem que ficar atento a isso, você tem que pesquisar sobre esse assunto. Vamos para a nossa fofoquinha financeira da semana. Lula reage aos Estados Unidos. Pix não vai mudar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin reagiram nesta quinta-feira ao relatório produzido pelo governo dos Estados Unidos que apontam o sistema de pagamento Pix como uma das barreiras impostas pelo Brasil ao comércio norte-americano. Lula enfatizou que nenhum país nem ninguém vai alterar o funcionamento do método de pagamento instantâneo criado pelo país. Os Estados Unidos fizeram um relatório nessa semana sobre o Pix e eles disseram que distorce o comércio internacional porque o Pix cria problemas para a moeda deles. É importante para a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o Pix é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. Eu assisti o vídeo, inclusive, né, desse momento, teve um assessor do Lula que foi lá no ouvido dele e falou, fala do Pix, fala do Pix. E aí ele voltou lá porque ele tinha esquecido, né, e foi lá falar do Pix, fazer esse discurso, e aí todo mundo bate palma. E realmente, o Pix é uma revolução. Os Estados Unidos deviam estudar o Pix para implementar e tirar o SWIFT, que é aquele sistema arcaico que está no poder lá deles há anos, e fazer uma coisa parecida com o Pix. Os Estados Unidos alegam que a Mastercard, a Visa, estão sendo prejudicadas porque o brasileiro está preferindo usar o Pix ao invés do cartão de crédito. Ah,
Aqui, ó. E eu tenho Mastercard na minha carteira, porque é uma empresa lucrativa, né? Tem uma margem de lucro absurda. Isso aqui beira... pensa, gente, 1% das transações do mundo, que é 1% que vai pra bandeira, tá? Vão pros caras. De tudo que você compra, de tudo que eu compro, aí o dinheiro fica girando e os caras vão ganhando. É uma máquina de dinheiro mesmo isso aqui, tá? Na avaliação de Alckmin, as críticas de Washington não geram preocupações para o Brasil. O Pix é um sucesso, você tem uma coisa que o mundo inteiro hoje acompanha, observa custo zero para o contribuinte, para o consumidor e utilizando os meios digitais de forma impressionante. Você apertou ali, já tá feito o depósito. Ainda é isento de taxa, tá? Inclusive que a oposição ao governo Lula anda dizendo, né, que o Pix foi criado e desenvolvido pelo Banco Central, lançado oficialmente em outubro de 2020, na época do governo Bolsonaro, e as notícias circulando na internet de que se o Bolsonaro fosse eleito, ele ia acabar com o Pix, né, ele ia tirar o Pix, são mentirosas. Eu acredito que seja, né, porque foi no governo dele que foi criado o Pix, não faz sentido nenhum isso aqui. O presidente Jair Bolsonaro tem afirmado em campanha à reeleição que seu governo é responsável pela criação do Pix, sistema de pagamento instantâneo. Mas isso não é verdade. Entenda a seguir. Apesar do Pix ter sido lançado durante a gestão do atual presidente, por meio do Banco Central, os estudos são anteriores à chegada do Bolsonaro ao poder e começaram em 2018, sob a gestão de Michel Temer. À época, a autoridade monetária era comandada pelo economista Ilan Goldfan. Então assim, cuidado com as narrativas que você ouve dos dois lados aí na internet, para você não ficar acreditando só em videozinho curto que te aparece. Vai pesquisar, vai ler uma notícia. Eu vou deixar essa daqui, inclusive, aqui também na referência do vídeo. Além do Pix, o relatório também discutiu, pessoal, a taxa das blusinhas, ó. Na entrevista da quinta-feira, o Alckmin foi perguntado sobre estudos para reduzir essa taxa, tendo em vista a proximidade das eleições. Ó, você não pode ser enganado, tá? O governo federal, o governo Lula, criou a taxa das blusinhas, que inclusive fez um monte de gente aí que comprava na Shopee, na Shein, deixar de comprar, porque o imposto às vezes é metade, é mais do que a metade do valor do negócio. Tá? Às vezes você vai comprar um produto de 100, você vai chegar na tua casa, você vai pagar 250, né, pagando a taxa. E agora, para tentar, como medida eleitoreira, vamos tirar. Só que não se esqueça que eles ficaram durante esses 4 anos, praticamente, arrecadando dinheiro com essa taxa, né? Os Correios, inclusive, faliram também por conta disso, que foi prejudicado, né? Tá com um rombo bilionário lá. E agora o governo vai pegar e vai tirar, como se ele fosse um salvador da pátria. A gente que tem memória curta acaba indo lá aplaudir. Tome cuidado com narrativa, já falei pra vocês. Eita, gente, eu prometo que eu tento não falar de política nesse canal. Eu sei que tem gente de esquerda que me segue, tem gente da direita que me segue, tem gente dos extremos, tem gente do centro. E eu quero que todos me sigam aqui pra saber qual é a minha opinião, pra você poder formar a tua opinião. Eu tento ficar imparcial. Só que tem coisa que não dá certo. Eu falei, aquela medida do Haddad de taxar o petróleo para fora e tirar a taxa dentro do Brasil, eu aplaudi, eu tava aqui falando também. Não vou tacar só pedra num governo A ou no governo B, mas eu tenho que olhar aqui e analisar as medidas de acordo com o que eu acredito economicamente falando, tá bom? Bora lá, e se eu fosse aportar no episódio de hoje, onde eu colocaria, então eu já falei bastante coisa, né, ao longo desse vídeo. Ações, você tem que garimpar, uma ou outra vale a pena, tá? Mas a gente ainda está com o PL acima da média, mostrando que as ações não estão tão baratas. Tesouro Direto daria, se você precisa de reserva de emergência. FIIs, estamos ainda no momento oportuno. Estoques e ETFs americanos, com certeza. Dólar caiu e eles caíram, PL da Bolsa caiu. E criptomoeda também. Temos aqui as criptomoedas num preço extremamente atrativo, tá? Vocês que mandam, espero que na próxima crise eu já esteja cheio de ação de petroleira. Ah, que coisa boa, né? Mas você não precisa esperar a próxima crise, tá bom, meu querido? A resposta é sempre essa. Você pega agora o Bitcoin, né, no patamar de 60 mil dólares, quando ele estiver chegando nos 200 mil daqui a alguns anos, porque a minha crença é de que vai, tá? Os indicadores todos mostram isso, vai ter um monte de gente orando, nossa, como eu tive oportunidade, agora eu vou começar a comprar Bitcoin. É sempre assim. Sempre tem alguma coisinha oportunidade e todo mundo só quer olhar para aquilo que está em alta no momento. Sempre. Então não seja essa pessoa. Hoje tem coisas em oportunidade. Comece a colocar essas coisas na sua carteira que estão caindo, que ninguém quer olhar. Faça este exercício, que é assim que você vai acumular patrimônio na sua vida. Olha só o que o GC Tinto mandou. Os Estados Unidos está mostrando a sua cara. Colonialista. Tudo para eles pode. O mesmo para os outros é crime. Será que é certo privilegiar só o que vem deles? Eu gostei desse comentário aqui, faz bastante sentido. Os Estados Unidos e a China, né, que são antagônicos hoje no modelo geopolítico econômico atual, eles
colonializam de forma diferente. Os Estados Unidos geralmente usa o poder militar. Ele chega atacando, ele chega falando que é dele, ele chega falando que ele pode. A China não faz isso, tá? A China vai na paz. Geralmente ela compra, né? Ela investe num país para aquele país ter uma dívida com ela e agora tem que também, né, ceder ali as pressões, né, ao que o governo chinês está querendo, está pedindo, né, aos desejos, aos anseios do governo chinês. São maneiras diferentes de colonizar, né? Vale a pena você estudar depois isso, inclusive. Olha, Márcio, vejo outros comentários de outros canais de investimento e o Diego tem uma visão diferenciada de fácil compreensão. Parabéns. Tamo junto, meu querido Márcio. Eu espero que você tenha gostado do nosso resumo da ópera. Deixa o seu comentário aqui, que quem sabe ele aparece no próximo vídeo. Eu vou deixar o nosso grupo de WhatsApp VIP aqui embaixo, com todas as novidades que eu mando sempre no nosso grupão. Entra lá e vou deixar para vocês o vídeo que eu falei do pronunciamento do Trump. Se você não viu, vai lá assistir. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!